Estou de volta. Passei os últimos dias lidando com as consequências de uma das decisões mais difíceis da minha vida. Nesse vídeo eu explico tudo. Espero que seja útil para te lembrar de que você é livre para viver a sua vida nos seus próprios termos. Como você está vendo, a Bettina Rudolph postou essa declaração, esse vídeo, falando sobre uma nova fase da vida dela, uma fase de recomeço. Eu vou reagir a esse vídeo e vou conversar com você sobre os pontos, os assuntos abordados nele. E bom, antes da gente assistir o vídeo, é importante destacar que eu ainda não assisti esse vídeo, eu até cheguei a ler alguns comentários, vi que tá bem polêmico, né? Algumas pessoas apoiando, outras pessoas discordando, dando opiniões mais contrárias à posição dela, ao posicionamento dela. Então o mercado ficou um pouco, né, balançado com isso tudo. Eu ainda não assisti o vídeo, eu vou assistir junto com você e passar minha opinião sobre o que ela vai falar aqui. E depois a gente vai ler até alguns comentários, enfim, né, conversar um pouco sobre isso. Então se você está chegando aqui agora, né, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações através do sininho. Bom, vamos assistir o vídeo e aí a gente vai pausando e falando um pouco, né, sobre ele. Eu sumi do Instagram nas últimas 3 semanas, não foi estratégia, eu não tô aqui para lançar nada novo e eu também não tô... Opa, isso é importante. Ela já começa o vídeo falando que não está aqui para lançar nada novo e tudo mais. E essa ressalva é importante porque sempre que tem um pronunciamento, uma declaração, né, desse estilo, as pessoas já acham que pode ser marketing, acham que pode ser que ela vai lançar um novo produto, um novo curso, aquela coisa toda. Então é importante lembrar isso porque se daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês... ela vier com um produto novo, né, um novo curso, alguma coisa relacionada a essa nova fase da vida dela, aí já fica difícil defendê-la, né, porque ela está falando aqui que não está para lançar nada novo. Então, eu particularmente, quando eu vejo alguém falando isso, eu prefiro acreditar na verdade. Aí você pode pensar, mas Bruno, você está sendo ingênuo, né, e tudo mais. Tudo bem, até pode ser, mas eu prefiro acreditar na verdade. Só que eu lembro o que a pessoa falou, né? Então, se ela está falando isso, se lá na frente ela lançar alguma coisa, aí você vai ver que, né, esse vídeo já tinha uma estratégia envolvida, né? E aí até um disclaimer agora, né, que eu lembrei, sobre a Bettina. Eu já sigo ela há bastante tempo, mas eu nunca fui aluno dela, tá? Nunca fui aluno dela, nunca comprei nenhum curso dela, nenhum produto dela. Gostava de acompanhar no Instagram, via os conteúdos. Alguns, particularmente, eu discordava da copy adotada, achava uma copy muito sensacionalista, uma copy muitas vezes agressiva. Então, eu particularmente discordava de algumas coisas e de outros conteúdos eu gostava. Mas, enfim, não cabe aqui também ficar pontuando isso, o tema do vídeo é outro. Mas é importante você entender isso, né? Ter esse disclaimer para você não achar que eu sou um fã da Bettina. Não, nada disso. Eu seguia ela, sigo na verdade ela, mas não sou aluno, nada disso. Até porque ela fala majoritariamente para um público mais feminino, né? Então acredito que ela tem um público, tinha, né, um público muito mais de alunas. Mas gostava de acompanhar, gosto de acompanhar o conteúdo dela e eu vi que, aqui no Instagram que ela apagou ou arquivou todos os posts dela. Então só tem um post que é exatamente esse vídeo, um vídeo de recomeço. Então realmente, né, para apagar, arquivar todos os posts, e imagino que ela tinha muitos posts, é porque foi uma decisão realmente bem, né, ou é marketing, mas vamos ver. Eu não estava de férias, eu estava lidando com as consequências de uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida, que foi colocar fim numa fase que já não estava mais fazendo sentido para mim. Hoje eu quero abrir esse bastidor muito íntimo da minha vida e da minha empresa. Eu já aviso que não vai ser um vídeo curto, mas eu espero que seja um vídeo útil. Direto ao ponto. Eu decidi reduzir o tamanho da minha empresa, o tamanho da minha vida profissional em quase 80%. Eu não reduzi só o time em 80%, eu também reduzi programas e estruturas, eu encerrei 2 sociedades super lucrativas e promissoras, eu encerrei um programa de empresários que era vendido por R$120 mil por ano, eu encerrei 80% dos funis de vendas que a gente tinha
ativos vendendo nossos programas. Eu notifiquei o proprietário de um dos nossos espaços físicos que eu ia entregar o imóvel, ficando, portanto, apenas com estúdio. E eu rescindi, gente, não um nem dois, mas alguns contratos que eu tinha. E esse novo passo que eu dei, essa decisão corajosa que eu tomei, o que marca a nova fase da minha vida e da minha empresa, não é uma decisão de expansão, mas de retração. O que era grande ficou menor. Eu tenho brincado com os meus amigos e com os meus familiares que o Grupo Libertas, talvez agora vai ser só Libertas, sem grupo. Eu voltei a ser algo bem parecido com a Betina que eu era em 2022. Um celular, acesso à internet e um propósito no coração. Liberdade. O mesmo que me guia há anos, só que com fases, instrumentos e visões diferentes do que é ser livre. Então, aqui é um ponto interessante, porque eu não tinha visto o vídeo, né? Ainda estou vendo agora pela primeira vez, mas eu cheguei a ver alguns comentários, vi algumas pessoas dando opiniões contrárias. E qual é a minha visão sobre isso? Tem muita gente falando e acreditando que é crise, né? Teve alguns meses atrás pessoas falando que o marketing digital estava em crise, que os grandes players do mercado estavam se reposicionando, estavam mudando os rumos, aquela coisa toda. Isso pode até ser verdade para algumas pessoas e tudo mais. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Eu trabalho com marketing digital desde 2020 e eu, particularmente, não tenho essa opinião. Mas muitas pessoas podem acabar enxergando nesse discurso da Betina uma crise, né? E aí é mais um grande player, no caso ela, né? Mais uma grande player se reposicionando, se ajustando, né? Reduzindo a empresa, reduzindo todo o aparato dela. Mas na minha opinião, né? Quando você está reduzindo isso, né? No caso dela, não está diretamente relacionado à crise. Eu sei que é bonito vender esse discurso de crise, né, e tal, é um discurso mais, entre aspas, negativo. Isso dá like, isso dá visualização, as pessoas comentam. Tem muita gente frustrada no marketing digital, frustrada que não deu certo, que não conseguiu crescer, que não conseguiu ter resultado. E aí essas pessoas frustradas, para justificarem essa frustração, elas preferem comprar esse discurso. Tá? Comprar esse discurso. Não estou falando que é o seu caso, mas cuidado, porque tem muita gente frustrada que compra sim esse discurso para justificar o próprio, entre aspas, fracasso, né? Mas, na minha opinião, reduzir isso que ela está fazendo está muito mais ligado à gestão, a você gerir e talvez ter até mais paz, mais liberdade mesmo, do que uma crise em si. Tá? A Betina, a gente tem que considerar que a Betina ela já está há anos no mercado, fez muito dinheiro com isso, com certeza ela soube utilizar muito bem esse dinheiro e investiu e tudo mais, até porque ela vem do mercado financeiro, né? Ela vem dos investimentos, então ela investiu, tá com a vida ganha, entre aspas, né? Imagino que esteja com a vida ganha, e ela quer reduzir, cara. Ela quer reduzir, quer ter mais paz. Quando você tem uma empresa muito grande, uma gestão muito grande, você tem nas suas costas mais responsabilidade, você tem mais estresse, você tem muitas complicações aí, né? E aí, quando a pessoa já está com a vida ganha, enfim, ela muitas vezes quer mais tranquilidade, que é o que eu estou entendendo aqui, né? Eu estou entendendo que ela quer mais tranquilidade, ela quer talvez menos responsabilidade, né? Nesse sentido, porque isso sim é estressante. E a gente tem que considerar que esses grandes players, eles trabalharam muito forte por muito tempo, que foi o caso da Betina, a gente sabe, né? Ela trabalhou muito forte durante muito tempo. E aí, como qualquer outra pessoa, né? A gente vive de fases. Todo mundo, você que está assistindo, eu, todo mundo, a Betina, nós vivemos de fases. Temos fases que a gente intensifica mais o trabalho, a gente se dedica mais, né? E tudo mais. É uma fase, digamos que desgastante. E aí, quando você conquista a sua liberdade financeira, você está numa nova fase da sua vida, você às vezes quer reduzir, você quer tranquilizar tudo isso. Então, para mim, está tudo certo. Isso não está diretamente relacionado a uma crise no mercado, né? Isso é minha opinião. Na minha opinião, pelo que eu estou vendo aqui, não vejo como uma crise no mercado. Mas vamos continuar. Tudo isso me exigiu uma coragem descomunal, mas eu fui 100% guiada pela voz de Deus que me pediu para fazer isso e eu quero contar um pouco sobre essa história. Aqui, quando ela fala que ela foi 100% guiada pela voz de Deus, eu particularmente, eu sempre busco
ter um filtro. Lembra do que eu falei no início do vídeo, que ela fala, não vou lançar nada e tudo mais? Aqui é importante também tomar cuidado com isso. Eu particularmente não gosto dessas pessoas que usam a religião, usam, né, esse discurso para colocar na decisão e tal. Eu entendo, eu respeito, acho que pode ser verdade, mas a gente sabe que muitas vezes ligar religião com negócios, ligar religião com... é muito complicado, porque aí depois a pessoa, para se contradizer, é um pulo, né? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso. Para vocês, não porque a minha vida importa, tá? Longe disso, mas porque eu acredito que ela pode ser útil para inspirar você de alguma forma. Esse é o meu genuíno desejo ao decidir contar isso para vocês. Por muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo, eu acho que desde uns 15 anos, eu busquei preencher a minha identidade como uma mulher bem-sucedida. A empresária super inteligente, que conquista coisas grandiosas. E eu sei que eu conquistei isso. E eu não me arrependo e nem desonro tudo que foi feito. Tudo foi conquistado com muito suor, não só meu, mas de muita gente envolvida, que eu sou muito grata. Chegar até aqui me exigiu muita mão na massa, muita renúncia, muita coragem, e foi uma trajetória muito bonita. E o resultado também é muito bonito. Foram milhares. Foi exatamente o que eu falei. Para ela ter esse resultado, teve muito desgaste, teve muita energia. A gente sabe disso. Não é milagre. A gente sabe que tem muita gente no digital, né, e tudo mais, que vende milagre, vende que é fácil, mas a gente sabe que não é. Nada é fácil, né? Então, esses grandes players que tiveram resultado, que têm resultado, eles... Você concordando ou não com a postura deles, com o comportamento deles e tudo mais, mas eles trabalharam, eles foram realmente, colocaram a mão na massa, né? Então eu entendo quando a pessoa, ela quer realmente diminuir, né? E no caso, tem mais um ponto. Esses grandes players, eles trabalham a imagem deles, é um negócio personalista, né? Então, quando você tem um negócio personalista, que é o caso dela, ela vendia a própria imagem, né? Vendia o lifestyle dela, vendia aquilo tudo, conhecimento, mas ela era o rosto do negócio dela. Quando você tem um negócio personalista, você acaba correndo um risco muito grande. Por quê? Porque o que era para ser uma solução vira uma armadilha. Por quê? Porque para você crescer, para você continuar vendendo, você continuar tendo resultado no seu negócio, você tem que estar ali aparecendo, você tem que estar ali se dedicando, você tem que estar ali fazendo você realmente crescer. E aí, muitas vezes, quando você constrói um negócio desse, você muitas vezes quer diminuir, mas aí quando você diminui o ritmo, o seu negócio cai. Então, esse é o risco, né, do negócio personalista. O que era para ser uma solução vira uma armadilha. E é o que eu estou entendendo aqui. Eu estou entendendo que no caso dela, ela não quer mais esse ritmo. E aí, obviamente, ela vai ter que reduzir, né, e gerenciar isso tudo. De vidas transformadas. A começar pela minha, mas também de todas as pessoas que caminharam ao meu lado e, claro, o mais importante, dos meus alunos. Hoje eu viajo para qualquer lugar do mundo e sempre tem alguma mensagem de um aluno querendo me encontrar para contar o que o ZD fez na vida dele. Eu, inclusive, estou aqui no Uruguai, numa fazenda no interior. Eu achei que eu ia passar por aqui desapercebida, só tem eu no hotel. E a dona do hotel veio me contar que a melhor amiga dela é minha aluna. Em todo lugar que eu vou é assim, tem aluno grato por toda parte. São mais de 100 mil alunos, desde que eu comecei a vender cursos e treinamentos online em 2019. E eu dou glória a Deus por isso. Só que já faziam alguns meses que algo não parecia certo. Quanto mais eu viajava para tentar entender o que estava acontecendo comigo, quanto mais eu buscava resposta, quanto mais eu jejuava, quanto mais eu me silenciava e me isolava para me aproximar de Deus e da minha essência, mais eu entendia que tinha algo muito incômodo. Externamente, tudo estava lindo. É um faturamento multimilionário, é uma empresa que tinha uma cultura linda, uma estrutura que me permitia ter muita liberdade de viajar. Eu trabalhava só depois do almoço e olhe lá. Eu trabalhei muito pouco no ano passado. Só que por dentro, eu me sentia totalmente desconectada. Inclusive, em janeiro eu viajei... Olha que interessante. Isso é um pouco da coerência ou incoerência da realidade que você vende para a realidade que você vive. Porque ela fala, eu tinha liberdade para viajar, eu tinha liberdade para tudo isso, e realmente, ela até poderia ter. Só que por dentro, ela falou que se sentia desconectada. Mas talvez não era apenas isso.
ela talvez se sentisse presa, né? Por quê? Porque foi o que eu falei. Quando você tem um negócio personalista, depende da sua imagem, depende de você. E aí, para ela continuar tendo que crescer, continuar tendo o negócio girar, ela tinha que estar lá, né, vendendo tudo isso. Então, é muito complicado tudo isso, porque o que era para ser liberdade, né, e ela vende essa liberdade, ela vendia essa liberdade com os conteúdos dela, na verdade, por dentro ela estava sendo refém. Porque quando você cria um negócio que depende apenas de você, você está sendo refém, né? Então, é um ponto a se refletir. Será que a desconexão dela era também por não estar sendo refém do próprio negócio? Então, né, fica essa reflexão. O mês inteiro eu mal aparecia aqui nas redes e eu pensava que na volta eu ia voltar muito renovada, pronta para fazer um 2026 grandioso. Só que na semana retrasada uma ficha caiu para mim. Eu estava indo para a fazenda gravar um curso novo, do zero, 300 páginas de curso. Eu me maquiei, peguei estrada, time inteiro foi pra fazenda, porque eu achava que simplesmente mudar o cenário, né, não gravar no estúdio com fundo preto e ir gravar com o fundo da fazenda, já representaria a minha nova fase. Só que não foi suficiente. Então eu tava com a câmera lá na minha frente, time todo a postos, o teleprompter com as 300 páginas prontas para eu gravar, eu tava maquiada e a gente tinha reservado 3 dias inteiros de locação, né, e eu simplesmente travei. Eu não consegui gravar nenhuma frase. Eu não queria gravar nada que não viesse do meu coração. Inclusive, uma das minhas metas para 2026 era gravar, escrever, postar, fazer só o que viesse do meu coração. Porque isso me traz paz. E aí eu pedi desculpa para a equipe, todos foram embora e eu dormi na fazenda. No dia seguinte, eu coloquei meu celular no modo avião e eu passei o dia todo brincando com as crianças da família ali, dona da fazenda. Na hora de ir embora, as crianças não queriam que eu fosse embora. E uma delas me disse, B, por favor, fica, você é muito legal. Aí, fui embora, eu estava dirigindo de volta para casa. E eu percebi que ouvir de uma criança que eu era muito legal e passar um dia inteiro desconectada do celular no meio do mato tem me feito mais feliz, tem mais importância para mim do que ouvir um elogio em relação à minha versão empresária bem-sucedida. Ou do que receber um convite de um empresário para palestrar num evento para 5.000 pessoas. E aí, eu pensei, caramba. E sinceramente, é isso que importa. Você precisa estar bem consigo mesmo. Se ela teve esse clique, né, e percebeu que ela está mais feliz assim, tá tudo certo. Tem muita gente que fica querendo opinar na vida do outro, né, falando que tá errado e tudo mais. Cada um vive a sua vida e, como ela colocou na legenda, vivendo a vida nos seus próprios termos. Então, se ela percebeu isso, tá tudo certo. As pessoas vão julgar, algumas vão criticar, mas você precisa ter, antes de você estar bem com os outros, você precisa estar bem consigo mesma, né? Consigo mesmo. E no caso dela, tá claro que ela não estava. Eu super apoio isso, acho que tá tudo certo. Eu mudei muito. Eu já não amo mais subir no palco toda emperequetada, de salto alto, maquiagem pesada e frases de impacto. Eu já não amo mais ter um closet com um terninho de cada cor formando um arco-íris. Eu já não amo mais o glamour de pegar um helicóptero e cruzar São Paulo para ir para, sei lá, encontrar pessoas que têm 10 milhões de seguidores. E talvez isso seja óbvio para você, da boca para fora até era óbvio para mim, mas na hora de viver isso na prática, eu ainda falhava, eu não agia dessa forma. Eu ainda colocava as minhas obrigações profissionais de uma grande estrutura à frente do que minha alma pedia. Só que chegou a hora de mudar. Eu não me importo mais com nenhuma dessas coisas. Eu finalmente entendi que eu não quero mais ser a mulher que tem a maior empresa. Eu quero ser a mulher que tem a maior liberdade. Exatamente, porque ela percebeu, a verdade é que ela percebeu que talvez o negócio dela, ao invés de ela ter liberdade, né, como ela mesma falou, liberdade para viajar, ela até tem realmente, ou tinha liberdade para algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela era refém do próprio negócio, né? E não tem problema nenhum, isso aqui é importante também destacar, eu não tenho problema nenhum de você ter um negócio que dependa da sua imagem, tá tudo certo. Eu não vejo problema nisso. Mas o risco disso, quando você só tem um negócio que depende disso, é que se você diminuir o ritmo, o seu negócio
vai diminuir também. O ideal é você ter um negócio híbrido, que depende da sua imagem, show, você vai realmente faturar mais, você vai crescer se você se dedicar, mas ao mesmo tempo você ter um outro lado ali, né, um outro caminho de um negócio que não dependa da sua imagem, não dependa de você. E o negócio continue girando. E aí é isso que talvez ela não tinha, né? E aí ela acabava se tornando refém do próprio negócio. Não só de viajar o mundo, mas de viver de acordo com as suas decisões. Liberdade financeira é importante, sim. Mas eu também quero ser livre de vaidades, livre de agenda. Eu quero sim continuar falando para o mundo porque eu amo transbordar o que eu acredito. Mas eu quero fazer isso da fazenda, entendeu? De roupa de pismo. Eu quero ter a liberdade de só aparecer por aqui quando eu quiser. E não porque a minha empresa ficou tão grande que é preciso muito volume. É exatamente o que eu estou falando. É exatamente. Eu tive a leitura. Tá? É exatamente isso. E aí tem muita gente que não tem essa visão mais humana da coisa. E aí acaba tendo um discurso de que não, o mercado está em crise, é mais um reposicionamento de um grande player do mercado saindo do digital ou diminuindo o digital para depois criar um novo produto com uma outra coisa e tudo mais, aquela coisa toda. Para mim, sinceramente, não é isso. Não é isso. É importante dizer que eu respeito quem tem essa opinião, quem tem essa decisão. Eu não sou uma pessoa radical que acha que a minha opinião é a verdade absoluta, tá? Não sou. Mas, para mim tá claro que tem muito mais a ver com realmente uma escolha dela do que com uma escolha de negócio, de crise. Isso aí é um discurso que vende, mas, na minha opinião, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com a situação dela. Eu quero ser a mulher que tem mais liberdade espiritual, emocional. Eu quero viver a liberdade de olhar para a minha vida e falar, eu escolhi viver isso aqui. Um outro ponto também que eu acabei não destacando aqui, mas que eu peguei agora, quando ela fala de liberdade emocional, se eu não me engano, eu já vi isso em algum lugar, que ela também, posso estar falando errado, se eu estiver falando errado e aí ela estiver assistindo, ou alguém estiver assistindo, me perdoe. Mas eu já vi ela falando que já teve problemas emocionais por causa do trabalho, burnout, alguma coisa nesse sentido. E realmente, né, quando você está trabalhando muito forte, você está colocando energia, isso muitas vezes acaba sendo consequência, né? E aí quando você já tem dinheiro, já tem liberdade financeira, você tem o poder de escolha, de decisão, você na verdade tem poder de decisão independentemente de dinheiro, né? O dinheiro não pode pautar as suas decisões, mas a gente sabe que muitas vezes pauta, né? Mas ela, sinceramente, o dinheiro não é problema, né? Então, quando ela diminui, quando ela reduz essa energia dela, como ela falou, isso também dá uma liberdade emocional para ela, dá uma paz para ela muito maior, né? E a verdade é que a saúde tem que estar em primeiro lugar. A saúde tem que estar em primeiro lugar. Não adianta nada você ganhar muito dinheiro, você fazer muito dinheiro, você tá multimilionária, mas a sua saúde tá toda zoada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas elas colocam muitas vezes o dinheiro acima da saúde, acima do seu bem-estar. E não deveria ser. Isso não é vida. Né? Isso não é realmente um princípio que você deve seguir na sua vida. Então, reduzir justifica muito para ela, sabe, descansar um pouco isso e ter mais paz mental. Eu não estou presa nas minhas escolhas. E com o tamanho e a proporção que as coisas estavam tomando nos últimos 2 anos, eu não estava me sentindo livre de verdade. Sim, eu tinha muito dinheiro e eu viajava bastante. Eu também tinha uma agenda bastante flexível em termos de horários e compromissos. Mas é muito difícil, gente, virar um mês com uma folha de pagamento de quase 600 mil reais e não estar presa à necessidade, à obrigação de vender todo dia e o maior volume possível. A minha empresa, por mais que tivesse muita estrutura, pessoas competentes, no fim do dia dependia da minha imagem. E isso estava me fazendo sentir sufocada. Porque o volume estava sendo acima do que eu estava disposta de empregar aqui. O excesso de ações de venda estava me fazendo sentir chata com a audiência. E olha que eu amo vender, vocês sabem. Mas o que eu estava vendo era um distanciamento entre uma empresa com muito custo e uma necessidade de faturamento também muito alta, com uma pessoa que estava indo para o caminho oposto. Tô querendo viver mais profundidade, não quantidade, um ritmo menos acelerado. E também...
600 mil de folha é realmente muito, muito acima. E isso, obviamente, quando você tem um negócio personalista, sobrecarrega muito a pessoa, mas muito. Então, né, pô, se coloca no lugar. Você tem... Aí, é aquilo, né? Se você tem uma folha dessa, talvez você possa também estar errando na questão, né, do que você está colocando nessa folha, né? E aí, obviamente, se torna necessário reduzir os custos, né? Só que uma folha desse valor com um negócio personalista, para a pessoa, só sobrecarrega total ela. Então, pô, isso aí é totalmente compreensivo. É uma pessoa que não tem coisa para falar 3 vezes por dia aqui. Eu não acho que eu tenho algo relevante para falar todo dia. Então, se não é relevante, eu não quero aparecer aqui. Eu não quero vir aqui falar por obrigação. Eu vivo puxando a nossa orelha sobre os malefícios do excesso do uso das redes sociais. Eu vivo dizendo que a internet é maravilhosa quando a gente sabe usar com sabedoria. Do contrário, ela se torna a nossa pior inimiga. E eu me sentia totalmente incoerente de postar todo dia um monte de coisa e querer que me ouvissem e comprassem de mim o tempo todo. Coerência é um dos 5 valores da minha empresa. Tenha ela 500, 50, 10 colaboradores ou só eu, vai continuar sendo. Então, eu jejuei muito para tomar essa decisão. Aliás, eu vivi durante essa transição, essa reestruturação, eu vivi uma experiência sobrenatural de Deus falando comigo. Eu desejo que todos possam viver o que eu vivi nesse jejum. Que começou com eu perguntando, Deus, me diz o que você quer de mim. E aí ele começou me preparando, com a confirmação de que uma nova fase estava por vir. Eu acordava, gente, recebendo mensagem. Teve um dia que eu recebi 2 mensagens de pessoas aleatórias, de madrugada, no mesmo horário, dizendo a mesma coisa. Que Deus tinha acordado elas, pedindo para elas orarem por mim, porque eu entraria numa batalha espiritual. De todo lado tinha pessoas sensíveis me falando que eu estava prestes a passar por uma limpeza radical, mas eu não deveria temer porque era Deus que estava no comando do barco. Isso no começo do jejum. Depois eu comecei a orar falando, Deus, eu confio nessa limpeza, mas você precisa me falar exatamente para eu ter certeza que é você e para eu ter certeza do que é para ser feito, para eu não ser leviana, né? Às vezes a gente acha que é Deus falando, aí vai lá, faz e... Então eu comecei a orar sobre isso. Gente, estratégias foram específicas, nomes foram dados, pessoas surgiram confirmando minhas suspeitas, teve pastor me ligando para dizer em alto e bom tom o que eu estava fazendo de errado e o que eu deveria fazer com nomes. E a partir do momento que eu decidi, eu entendi, tá bom, Deus está me pedindo isso. E aí, a partir do momento que eu decidi comunicar aos envolvidos das minhas decisões, eu fui inundada por uma paz absurda, sobrenatural. Eu não sei se você... Isso é a clara sobrecarga. Ela estava sobrecarregada. E aí, quando você está sobrecarregado e você toma... Às vezes, né? A sobrecarga vem de uma não decisão do que de uma decisão. E aí, quando você toma a decisão, né, que foi no caso dela, ela tomou a decisão de comunicar. Aí você tira aquele peso das costas. Você provavelmente já passou por uma situação dessa na sua vida. Todo mundo acaba passando uma vez ou outra, uma hora ou outra, né? Você está indeciso, você está ali postergando uma decisão, e aí quando você decide e encara isso de frente, você tira o peso das costas. Então, é exatamente isso que aconteceu aqui com ela. Imagina ou não, mas reduzir uma empresa em 80% não é uma coisa fácil. Tem muito prejuízo de contratos longos, tem dinheiro a devolver, tem multa de rescisão de muita gente para pagar. Eu contratei serviço de recolocação para todos os colaboradores interessados. Para lidar com isso, eu cancelei um lançamento do ZD que traria, chutando baixo, 3 milhões de reais de caixa para a empresa agora em março. Pelo simples motivo, eu cancelei e fiz tudo isso porque eu não queria fazer nada desalinhado com o meu coração e com Deus. Sabe por quê? Porque a sua paz vale muito mais do que o dinheiro em si, entendeu? Essa é a verdade. As pessoas, muitas vezes, elas colocam essas coisas à frente, mas, na verdade, o seu bem-estar é maior do que tudo isso. Então, foi isso que aconteceu. Talvez, por um momento da vida dela, por uma grande fase da vida dela, ela tenha colocado tudo isso
como prioridade do que o bem-estar dela, do que a paz emocional dela. E beleza, cada um, né, toma as suas decisões. A gente sabe que tem muita gente que coloca isso à frente. Mas em um dado momento, né, quando você percebe que o que vale mais é o seu bem-estar, você vê que realmente as outras coisas não fazem tanto sentido. E eu também cancelei esse lançamento, por exemplo, não porque eu não vou mais vender nada na internet, mas porque antes disso eu queria lidar com cada pessoa envolvida nessa história com honra e respeito. Ela falou que não vai vender. No início ela falou, não tô aqui para te vender nada. Muito cuidado com isso também, né? Aí, muito cuidado. Vamos ver aí o que ela vai vender, né? Se ela vai vender alguma coisa, como é que vai ser. Tem que tomar cuidado com isso. Mas todo mundo tem fases da vida. E eu tô vendo aqui que realmente ela tá indo para uma nova fase e eu não acho que isso seja, sabe, estratégia maliciosa, né, minuciosamente. Eu não enxergo como isso. Eu enxergo uma pessoa que estava sobrecarregada, que tinha um negócio personalista e que, enfim, né, vendia liberdade, mas ao mesmo tempo não tinha liberdade, estava refém do próprio negócio. E aí ela falou aqui que um dos princípios do negócio dela era coerência e obviamente, tudo isso que eu estou falando aqui acabava não tendo coerência com a vida dela e tudo mais. Então, né, eu acho ela super plausível aqui, super coerente no que ela está falando. Aí sim. Eu liguei pessoa por pessoa para olhar no olho, explicar tudo. Eu trabalhei nas últimas semanas o que eu não trabalhei em 2025 inteiro. Então, por isso que eu não estava aparecendo aqui nas redes, porque eu estava lidando com o que era mais importante. Porque se eu quero ser livre para tomar minhas decisões, eu preciso ser adulta para encarar de frente as consequências delas. Ser livre não é fácil igual ser criança, fazer o que quer. Não é fazer o que quer. Ser livre é escolher com sabedoria, é ouvir sua alma e enfrentar o que custar. E eu escutei Deus me dizendo, é hora de uma nova fase. Eu quero que você viva o auge da sua liberdade para inspirar outras pessoas que elas também podem ser livres. Não só financeiramente, mas livres por completo. Ainda que a liberdade, ela seja sobre tirar coisas da sua vida e não só adicionar. Deus me disse que eu não precisava mais de uma agenda com um monte de compromisso e pessoas a prestar contas, que eu não precisava fazer milhões e milhões, que eu não precisava mais ter 50 famílias dependendo de mim. Deus me disse que é Ele que cuida dessas pessoas, não eu. Deus me disse que eu não precisava mais de uma folha de mais de R$500 mil nas minhas costas todo mês, que eu não precisava mais investir R$1 milhão em tráfego a cada lançamento. Uma coisa fique clara, isso não tem a ver com eu não acreditar mais no meu mercado, isso não tem a ver com o mercado de infoprodutos estar ruim. Eu sempre, pelo contrário, né? O que tem a ver? Que eu sempre defendi e vou continuar defendendo que o nosso mercado de conteúdo, de infoproduto, o marketing digital, ele envolve um jogo de personalidade, de relação humana. Os meus alunos me compram. Os seus alunos te compram. É sobre a história do mentor. É sobre a vida do mentor. Eu não consegui fazer diferente. Por isso, a gente precisa estar em constante análise e transformação para não gerar incoerência com isso. Porque se a gente vende algo, ou produz conteúdo, ou segue uma estrutura que não é mais aquilo que a gente quer ou que a gente acredita, a nossa alma vai gritar. E a minha estava gritando. É diferente do empresário, dono da Coca-Cola. Se ele está enxergando o mundo de forma A ou B, a Coca-Cola continua sendo a mesma e quem gosta de Coca-Cola está pouco se lixando para a vida pessoal de quem está por trás. No nosso mercado, não. O magnetismo está na autenticidade. E a autenticidade mora na alma, não mora na roupa, não mora na maquiagem, não mora na pose que você faz no ensaio profissional. Então, eu vou continuar vendendo o meu conhecimento para quem se identifica com a minha visão de mundo. Para quem já é meu aluno, seja do ZD, Story Copy, Antifrágeis, DMP, Vitalício, você pode ficar 100% tranquilo, porque tudo continua. Quem ainda não é meu aluno e por aqui no Instagram, as coisas serão diferentes nessa nova fase. Quem entrou em programas anteriores meus, entrou. Quem não entrou, naqueles não entra mais. É um novo momento, eu não quero mais falar somente de dinheiro,
Dinheiro é uma parte, mas não é o todo. Hoje eu acredito que ninguém se sentirá plenamente livre se não tiver liberdade espiritual. Ninguém será plenamente livre se, ao Deus falar contigo, você não se sentir capaz de tomar as decisões e fazer o que precisa ser feito. Teve uma fase da minha vida em que a frase da minha bio aqui no Instagram era: dinheiro é liberdade. Hoje eu acredito que liberdade vai muito além do dinheiro. E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora. Eu não quero mais me limitar a te ensinar a fazer 100 mil reais em 6 meses. Eu quero fazer... Até porque ela percebeu que dinheiro não é liberdade. É uma das liberdades, mas não é a liberdade completa. Então, para mim, faz total sentido isso que ela está falando. Faz total sentido. Então, assim, realmente é uma declaração muito genuína, ao meu ver, da parte dela, tá? Muito mais que isso. Eu quero fazer você se sentir em paz, independentemente do cenário externo da sua vida, porque foi isso que eu vivi nos últimos dias. Todo mundo me achando uma louca e eu completamente em paz. Eu já fui infeliz com a vida externa perfeita e eu já fui feliz com o caos instaurado, porque a felicidade, o propósito, a paz, tudo isso é intrínseco. E o ser humano, o mundo, tá cheio de mapa errado, que faz a gente mirar no lugar certo, mas na hora de atirar a gente atira no lugar errado. Eu ainda não tenho essa solução pronta. Eu vou trabalhar muito nos próximos dias para te trazer uma oportunidade de, se você quiser buscar essa liberdade, você caminhar ao meu lado. Mas por hora, eu quero só te lembrar de que você é livre para tomar suas decisões. Você é livre para construir a sua vida. Mas construa a versão que a sua alma quer, não a que as pessoas ao seu redor querem que você construa. Por hora, eu também quero te dizer que tem coisas que mudam e tem coisas que nunca mudam. O Grupo Libertas mudou, algumas coisas morreram, outras estão prestes a nascer. Muita coisa mudou na minha vida ultimamente, mas uma coisa não mudou e eu desconfio que nunca vai mudar. O meu desejo de ser útil para quem me ouve aqui, para você. Eu não sou perfeita, mas eu vou sempre trazer aqui aquilo que eu acredito do fundo da minha alma, que é o melhor que eu posso fazer pelo mundo. Por hora, não há pitch, não há produto, mas não vai demorar muito para ter. Afinal, 8 anos se passaram desde que eu comecei a minha missão aqui, mas meu nome ainda é Betina. Bom, esse final, confesso que é complicado, porque ela falou no início que não ia vender nada, mas a gente percebeu no final que vai ter um produto, vai ter um pitch e tudo mais. Ou seja, ela vai vender sim alguma coisa. E esse vídeo não deixa de ser um vídeo de início, né? De uma antecipação. Ela gera o gatilho da curiosidade, gera o gatilho da antecipação nesse finalzinho. Então eu já começo talvez a repensar um pouco o início do que eu falei no início do vídeo, né? Mas ao mesmo tempo, tirando isso de lado, eu consigo entender e realmente eu concordo com o que ela fala na maior parte do vídeo. A declaração dela, tá? É uma declaração de fato genuína, independentemente se há interesses ocultos em vender um novo produto, uma nova fase da vida dela e tudo mais. Eu concordo com o que ela falou. Eu acho que é uma declaração genuína, uma declaração forte, uma declaração que é preciso sim ter coragem. Não é todo mundo que vem, no caso dela, uma grande player, vem, faz uma declaração dessa. É óbvio que ela sabe que vão ter críticas, que vão ter pessoas criticando, falando, né, enfim, julgando elas. E assim, na minha opinião, até falando um pouco mais sobre críticas, tá? Tome muito cuidado com isso, sabe? A internet tá com muitos juízes, né? Muitas pessoas que estão julgando e acabam não olhando para a própria vida, sabe? Não olhando para a própria vida, não vendo como a própria vida tá. Muitas vezes cai nisso. A vida da pessoa tá tão frustrada, tá tão pesada, tá tão negativa, que ela prefere jogar o hate, jogar a crítica na vida das outras pessoas para justificar a própria vida horrorosa que ela tem, para não falar outra palavra. Eu achei uma declaração legal da parte da Betina,
Acho que é uma reflexão, uma declaração muito interessante para você refletir na sua vida, como você encara os seus negócios, como você, quais são os princípios que você quer levar, que norteiem a sua vida. E tá aí, tá aqui, né? Ela fala exatamente isso. Espero que seja útil para te lembrar de que você é livre para viver a sua vida nos seus próprios termos. E se você não concorda com ela, não tem uma visão igual a ela, viva a vida dos seus termos, nos seus próprios termos. Está tudo certo, cada um vive a sua vida. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. E aí tá aqui alguns comentários, né? Isabela Mate, te amo vida, sinto orgulho e alegria, né? E uma alegria tão grande de te ver. Caio Carneiro, felicidade é o indicador mais importante. Concordo, felicidade é o indicador mais importante, é você ter paz na sua vida. E se isso estava tirando a paz dela, tá tudo certo mudar. Aqui, ó, o modelo bike não funciona a longo prazo. Eu já fiz a minha saída dele. É quase que um esporte de alto rendimento e não dá para se manter em alta performance o tempo inteiro. Até porque começamos a valorizar outras coisas. Esse modelo que chamo de bicicleta te mantém numa tensão muito grande de ter que pedalar todo dia e que se parar vai cair. Crie negócios perenes que dependam cada vez menos da necessidade de sua presença. Foi o que fiz no último ano e foi a melhor decisão que tomei. Boa metáfora. Gostei. É exatamente isso. Esses grandes pesos viram uma alta performance tão grande que em algum momento tem que reduzir. E é isso que a Bettina está fazendo aqui. Interessante. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. A gente falou bastante aqui, conversou bastante. Eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Se você não concorda comigo ou com alguma coisa que eu falei aqui, se não concorda com alguma declaração da Bettina, deixe aí nos comentários. Lembrando que eu respeito a sua opinião, independentemente se você concorda ou não com a minha. E a gente sabe que na internet, né, muitas vezes, quando a opinião é contrária, as coisas inflamam, e eu acho que não deveria ser assim. Cada um com a sua opinião e o respeito acima de tudo. Então deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações através do sininho. Vou buscar trazer mais conteúdos relacionados a negócios como um todo, empreendedorismo, e se você gosta desses conteúdos, se inscreva. Então, meu nome é Bruno Brísida e nos vemos no próximo vídeo.